Efésios 4, 17 até o 32. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Portanto digo, e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirem raiva, não pequem, e não conservem a vossa raiva até o pôr do sol, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vocês, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e tenham compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Até aí, irmãos. Hoje o tema da mensagem é Nova Trajetória em Cristo. Nova trajetória em Cristo. O que é trajetória? Vida, caminho, rumo, forma de se viver. Muitas pessoas, elas estão em Cristo, receberam a Cristo de verdade, se arrependeram dos seus pecados, mas não perceberam que estão em uma nova trajetória de vida. Não perceberam que precisam viver de maneira diferente. E é isso que esse texto enfatiza. Uma nova forma para a igreja viver. A vida comunitária faz com que a igreja reafirme o seu papel de vida cristã. Reafirme o seu papel devocional. Perceba essa trajetória e a agarre com bravura. É isso que esse texto trata. E para começar toda essa temática, uma breve ilustração. Havia um garoto pobre que vivia do lado de fora do palácio. Mendigava e sobrevivia com o pouco que recebia da graça dos transeuntes que ali passavam. Esse garoto um dia foi encontrado pelo rei. O rei saiu e olhou para ele com ternura, com graça, e o convidou para morar no palácio. E o convidou para ser filho dele. O garoto explodiu de felicidade. Teve a sua noite no palácio, uma noite maravilhosa e tranquila, como nunca sonhou na vida em ter. E no dia seguinte, ao assentar-se à mesa com o rei, ele continuava vestindo os mesmos trajes rasgados e sujos. Não porque não haviam dado. O rei providenciou para que a ama trouxesse logo pela manhã uma roupa adequada para que ele vestisse. Mas de alguma forma, aquele garoto se propunha a continuar a vestir as suas roupas antigas. Suas roupas rasgadas e sujas. As roupas da velha vida.
E isso é um pouco o que acontece na dinâmica da vida cristã. Fomos convidados para morar com o rei, para sermos filhos do rei, para sentarmos à mesa do rei. Está tudo certo conforme ele decretou e programou, mas ainda estamos com as nossas roupas velhas. Ainda estamos agindo do modo antigo. Não é um problema com salvação, porque estamos na mesa do rei. É um problema de santificação. Não percebemos qual é a nossa identidade diante do rei e diante do seu reino. É sobre isso que esse texto trata. Paulo, depois de falar sobre a unidade que todos nós precisamos ter, da forma com que a Trindade, o Deus Trino, nos salvou e nos perdoou, agora ele diz: coloquem roupas novas, assumam a sua identidade, vivam com bravura aquilo que ele delegou para que vocês vivam. Ele começa a dizer isso no verso de número 17. Coletivamente ele diz: portanto digo e dou testemunho no Senhor, que vocês não andem mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Algo tem que mudar quando você vem para Cristo. Não é só o fato de que você coloca uma Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Não. Toda a sua forma de viver muda. Todo o seu estilo de vida é novo. Você se lembra como você vivia antigamente? Na futilidade do seu pensamento? Na inércia da sua mente? O quanto que você era fútil? Fútil quer dizer vazio. Fútil quer dizer superficial. Você se lembra como você era assim? E se a gente olha para o mundo, como Paulo pede para a gente olhar para o mundo, ele diz: não andem mais como andam aqueles que não conhecem a Cristo, na sua forma vazia de viver. Paulo diz: olhem para o mundo, não sejam como eles, não sejam superficiais como eles, vazios como eles, fúteis como eles. Minha pergunta para você essa manhã: você é fútil? Você é fútil? Porque ser fútil é uma ofensa grave. Eu não sei você, mas se alguém chegasse para mim e falasse: nossa, Ivan, como você é fútil, aquilo entraria no meu coração, que me doeria até o fundo da espinha. E eu sei que você está com pressa de dizer: não, pastor, eu não sou fútil não. Não sou fútil. Mas será mesmo? Se avalia. Se percebe. Será que você não é fútil como os seus amigos que não conhecem a Cristo são? Será que você não é fútil como a maioria daqueles que têm a sua idade são? Vamos fazer alguns testes para ver se você não é fútil. Você coleciona pôster e fotos, coletâneas e mais coletâneas de banda de rock, de séries de televisão, de programações. Você coleciona, você vive, você pensa, você cantarola o dia inteiro. Esse é você. Nossa, como você é fútil, vazio. Você tem uma coleção interminável de roupas, sapatos e acessórios no seu guarda-roupa e quer mais. Cada sapato de uma cor, cada sapato para uma ocasião, formal, não formal, sapato que você usou 2 ou 1 vez na vida, e de repente você fala: não tenho roupa para ir na festa, eu preciso comprar uma nova. Puxa, eu estou sem sapato. Tem 30 pares de sapato, tem 20 pares de sapato diferentes, um para cada ocasião. Olha para todos eles e fala: ai, nossa, não tenho sapato, não tenho roupa. Preciso de mais. Preciso de mais. Nossa, como você é fútil. Esse é você? Talvez você, homem,
passe o final de semana inteirinho lavando e polindo o seu carro. Não é que você tem carro, é o carro que te tem. Você vive para o carro. Teus filhos estão jogados. Você não sabe o que é brincar com os filhos. Não sabe o que é ter tempo para a família. Você vai lá, tira a camisa, fica limpando o carro, final de semana inteiro. Passa pretinho nas rodas. E limpa por dentro. Passa silicone, se não ficou bom, você dá uma segunda mão. Nossa, como você é fútil. Eu tenho certeza que enquanto eu falava isso, você pensava em algumas pessoas que você conhece. Ou se você tem coragem o suficiente para ser sincero, você olhou para si. E percebeu o quanto que você é fútil. Paulo está mandando um recado para nós lá da prisão. Preso. Com a sua liberdade, que é o bem mais precioso que um homem tem depois da sua vida. Está mandando um recado: não vivam como vivam aqueles que não conhecem a Cristo, na futilidade do seu pensamento. São os ímpios, irmãos, que têm que ter essa vida instagramável, de fotos e mais fotos, de momentos de ostentações, que na maioria das vezes não transmitem a realidade. São eles que têm que ter essa vida, e há uma razão para isso. O verso de número 18 diz que aqueles que não conhecem a Cristo são obscurecidos no seu entendimento. Não têm noção de Deus, de quem Ele é, ou daquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Eles são separados da vida de Deus. Eles estão distantes de Deus. Pela ignorância, falta de conhecimento, e pela dureza de seu coração. Resistência pelos princípios de Deus. Resistência em conhecer a palavra de Deus. E para esses, Deus endurece ainda mais os seus corações, para que sejam julgados com mais severidade no dia do juízo. Esse é o nosso Deus. Mas enfim, para eles é normal ter essa vida fútil. Para eles é normal ter essa vida vazia, mas para nós cristãos não. Porque nós encontramos a verdadeira vida. Nós já experimentamos de tudo e percebemos que nada preenche. E com o C.S. Lewis a gente declara: se eu percebo que nada nessa vida pode me preencher, eu só posso concluir que eu fui feito para a eternidade. Eu só posso concluir que eu fui feito para algo maior. Você foi feito para Deus. E você vai correr de vazio em vazio até perceber que o único que pode preencher a sua vida de verdade é Deus. Nós não vivemos para as futilidades desse mundo, porque nós encontramos o autor da vida, aquele que significa tudo para nós. Ele nos preenche, nos alivia, nos acalma. Não precisamos de mais nada. Davi diz: o Senhor é meu pastor, e isso me é suficiente. O Senhor é meu pastor, e quer saber, eu não preciso de mais nada. É assim que diz o original. Uma vida cheia de significado não tem tempo para pensamentos vazios. A vida cheia de significado não tem tempo para pensamentos vazios. Essa é a vida do cristão. Uma vida cheia de significado, porque Deus significa tudo. 19 responde um pouco mais e adentra ao que está no pensamento daqueles que não conhecem a Cristo. Eles se tornaram insensíveis, se entregaram à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. A palavra aqui no original, se entregar, se doar, é a mesma utilizada para quando você vai ter uma relação sexual. Você se entrega para o outro.
se entrega para o parceiro, para a parceira. É o que está dizendo aqui. Não se enganem. Os ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo, eles se entregaram, eles se jogaram, eles beberam em quantidades exageradas todo tipo de impureza. A vida deles é assim. Mas não é a sua. Não seja assim entre vocês. Eles já cometeram tanto pecado de tantas formas diferentes. Eles estão nesse círculo vicioso de trevas, que o coração deles já se tornou insensível. Insensibilidade é a palavra-chave para entender essa geração moderna. Eles são insensíveis a Deus, insensíveis à palavra de Deus, indiferentes à luz. Tanto faz. Se existe um Deus ou não, tanto faz. Os meus desejos vão ser atendidos. Porque quem me atender leva a minha vida. Se há algo maior, se há uma vida eterna, eu não quero saber. Sou insensível para as coisas espirituais. Não quero a namorada, o namorado. Quero colocar foto no Instagram. Quero ir para a praia 2 vezes por mês. Eu quero ter uma casa na praia. Futilidades. Vazio. Falta de significado. Crise. Tudo isso movido por pura insensibilidade às coisas do Senhor. O que a igreja não pode deixar é a insensibilidade alcançar o nosso coração. É o apelo de Paulo. É o que ele está dizendo: olha, os ímpios são insensíveis, vocês não. Os ímpios se entregaram, vocês não. Não sejam insensíveis às coisas de Deus. O que é que está te desensibilizando? Você já parou para pensar nisso? O que é que está tirando a espiritualidade que você construiu na sua trajetória cristã? Eu tenho alguns pensamentos. Eu acredito, irmãos, que dependendo das pessoas com que a gente se relaciona, a gente desenvolve diálogos que desensibilizam a nossa vida com Deus. São zoações, chocarrices, provocações, brincadeiras. A maior parte dessas brincadeiras, zoações e chocarrices, contrariando princípios cristãos, contrariando o matrimônio, brincando com aquilo que Deus tornou puro, que era o seu decreto desde antes da fundação do mundo. Irmãos, isso desensibiliza. Pode não desensibilizar na hora, mas com o passar do tempo, à medida que a gente se aprofunda nesses diálogos, quando a gente vai se perceber, a gente se percebe igual. Não há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Não deixa esses diálogos dos seus amigos, da sua família, essas chocarrices, provocações, brincadeiras que deturpam, que pisam nos princípios da Escritura, desensibilizem o seu coração, cauterizem a sua mente, porque Deus projetou você em Cristo para ser diferente de todos eles. De todos eles. Você não é igual. Você é distinta. Você é distinto. Deus projetou você para mostrar a diferença em santificação. Quer ver uma coisa que te sensibiliza e a gente não percebe? Stand-up comedy. Coloca um vídeo de stand-up comedy para ver o quanto que isso te desensibiliza às coisas de Deus. Brincando com a aparência das pessoas, falando palavrões como se fossem água.
desmerecendo o matrimônio. Assiste 1 hora desse vídeo, é claro que eu estou sendo irônico, mas assista 1 hora para você perceber o quanto que isso congela a nossa vida com Deus. Não se engane, irmão. O crente foi chamado para um processo de santificação. O cristão foi chamado para uma vida nova, uma trajetória nova, uma jornada que não é todo mundo que vai acompanhar, porque estreito é a porta. Largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho do cristão. O verso de número 20 mostra essa verdade. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Vocês não são insensíveis. Vocês não têm a mente cauterizada. Vocês não estão distantes de Deus. Se é que de fato vocês ouviram. Se vocês foram nele instruídos, conforme a verdade que está em Jesus Cristo. O cristão tem que ser diferente. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. O que é que o cristão tem que fazer? O verso de número de 22 diz: nós precisamos tirar a roupa do velho homem. Nós precisamos tirar a roupa do nosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Aquele garoto estava no palácio do rei, na mesa do rei, era filho do rei, mas com roupas velhas. Não percebia que deveria usar roupas novas. Tratava aquilo como natural, porque até então estava acostumado a se vestir daquele jeito. Mas o crente não. O crente tem que se vestir com roupas novas. E sabe que cor que é essa roupa? Branca. Vestes brancas. É assim que um cristão se veste. Com santidade, com boas obras, mostrando que não coaduna e que não concorda com os desejos desse mundo, com as sensações desse mundo. Paulo está dizendo na parte B, o que corrompe são os desejos maus e enganadores. Eu preciso, como cristão, reconhecer as minhas antigas atitudes, os meus desejos antigos e não ser mais assim. Opa, isso daqui é a vida velha. Isso daqui é a vida antes de Cristo. Que eu me entregava desenfreadamente para a bebida, que eu me entregava desenfreadamente para a festa, que eu me entregava desenfreadamente para a música, que eu me entregava desenfreadamente para a mentira, para a pornografia, para fofocar, para odiar, para gritar, para brigar. Isso daqui é o Ivan antigo. Isso daqui não tem nada a ver com a nova criatura que Deus fez. Isso está na minha conta. Quando eu reconheço esse desejo, que vez por outro vem para me derrubar, para me dar uma rasteira e colocar minha cara no pó, eu preciso falar não para ele. Amém. Preciso tirar essa roupa. Preciso falar, não é essa a moda que eu vou vestir. Não é essa mais a minha identidade. Eu estava vendo aqui, no início do culto, os garotos passando todos de preto. Eles são roqueiros. Que é melhor do que ser funkeiro, né? Vamos falar a verdade. Eram roqueiros, e as pulseiras, todos de preto, e os tênis, e os cortes de cabelo. Foi inevitável lembrar da minha antiga vida. Porque eu me vestia assim. Roupa, irmãos, tem que ver profundamente com identidade. Com quem você é e com o grupo que você se identifica. Mas em Cristo Jesus, hoje eu visto roupas brancas. Eu já não sou mais assim. Já não me identifico mais com esse estilo e com essa vivência.
Porque hoje eu sou santo, separado por Deus e para Deus, a fim de viver uma trajetória completamente nova. E quando o desejo mal ele vem na minha vida, na minha mente, ele diz assim: olha, você pode me ter, você pode me consumir, beba de mim, é tão legal, vamos lá. Você não quer relembrar os velhos tempos bons? Esse desejo que diz para mim, você pode me ter? Deus fala no meu coração, você não precisa desse desejo, porque você me tem. Porque você me tem dentro de você na sua vida. É alimentar o meu espírito. É alimentar quem eu sou em Deus. É me propor vestir uma nova moda. Roupas brancas. Roupas brancas. Verso de número 23, ele vai falar que isso é profundamente arraigado na mente. Renovem-se no espírito da vossa mente. Eu quero ser prático, mas irmãos, tudo começa na consciência. Tudo começa no entendimento. Se eu entendo diferente, eu vou fazer diferente. Se eu quero mudar minha conduta, as minhas atitudes objetivas e exteriores, eu preciso ver de maneira nova. Eu preciso perceber quem eu sou de uma maneira inovadora. Senão as minhas atitudes vão ser as mesmas. Quando eu percebo que eu sou filho de Deus, que Ele me chamou para a santidade, que Ele me chamou para me separar desse mundo, eu já não ajo da mesma forma. Eu recuso a festa, eu recuso a bebida, eu recuso a mentira, eu recuso a vaidade e me entrego só a Deus. É o que Paulo diz: tirem a roupa do velho, diga não para essa moda, está fora de moda, verso 24, e se revistam do novo homem. Deus é o estilista, Cristo é o estilista, e Ele é quem desenha aquilo que eu tenho que vestir. Amém. Esse homem e essa mulher são criados segundo Deus, em verdadeira justiça e verdade. Autenticidade em Cristo. O mundo diz, seja quem você é. Deus diz, seja quem você é em Cristo. Seja quem eu te formei para ser dele. Assuma a sua identidade como meu filho. E você não se arrependerá jamais. Eu quero me vestir com verdade. Num mundo que caçou e que zoou de mim, ou de você, por você se guardar, por você não se corromper, por você não mentir, por você ser quieto e manso. Nesse mundo eu vou assumir com verdade a minha identidade. Porque esse mundo insensível não vai tirar aquilo que Deus formou em mim. Não vai desfazer essa nova criatura que Ele promoveu no meu interior. Não vai. O mundo pode gritar, pode esbravejar, pode vir com tudo. Mas o que aconteceu no meu interior é sobrenatural. Só o Espírito Santo explica. De uma criatura que amava o mundo e amava as trevas, passou a andar na luz e ver que a luz era boa. Como Agostinho diz, eu andei na tua luz e me apaixonei. Eu andei tanto na luz, mas tanto na luz, que agora não quero mais sair dela. Eu faço um eco com a sua voz e digo o mesmo. Você pode dizer o mesmo? Verso de número 25, Paulo vai recheando de condutas que a igreja não deve ter. Está falando sobre a vida doméstica da igreja, convivência uns com os outros. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros.
Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Falsidade zero. Abandonem a falsidade. Abandonem a dissimulação. Sabe o que é dissimulação? Você provocar o outro querendo dizer uma verdade. Né? Nossa, você trata a tua esposa muito bem, viu como que você trata? Está provocando, está dissimulando. O que você quer dizer para o irmão é, você não trata a tua esposa bem. Ou você quer dizer, eu sou melhor que você. Mas você está dissimulando. Fazendo provocações e brincadeiras na tentativa de se engrandecer. Ou sabe-se lá por quê, qual é a sua intenção. É o que Paulo está dizendo. Se afastem dessa vida fake. Sem falsidade e sem dissimulação. Sem mentira. Irmãos, falsidade e dissimulação não devem estar presentes na vida comunitária. Falsidade e dissimulação não foram convidadas para o jantar. Não foram. Não devem estar presentes no nosso meio. E quando a gente pensa em falsidade e percebe que Paulo está dizendo para a gente falar a verdade, a gente entende tudo errado. A gente acha que tem que chegar no irmão e falar a nossa verdade. A nossa. Deus não mandou falar a verdade, então vamos falar a verdade. Ó, teu cabelo é horrível, esse vestido não combinou com você, você tem que comprar um carro mais barato. Não é a sua verdade, irmão. Não é o que você pensa sobre a vida do outro de maneira subjetiva. Quando Paulo fala para você falar a verdade, é a verdade de Deus. Irmão, não anda assim porque isso é mentira. Comece a falar a verdade. Irmão, não faça isso porque isso é administrar mal os bens que Deus te deu. Deus te deu uma vida para você administrar bem. Mas não de gosto. Não de preferências. Não é a sua verdade. Você tem que ver se os irmãos estão falando a verdade. Se eles estão andando na verdade de Deus. É a verdade dele. Lembra que uma irmã chegou um dia para mim e falou: ai, pastor, fala para o fulano não comprar uma moto. Eu falei: que isso que eu tenho a ver com isso? Não é pecado não comprar uma moto? Ou comprar uma moto? Não vou falar nenhuma, não vou me emprestar esse papel, porque não é a minha responsabilidade. O pai dele que diga, a mãe dele que diga, se acha assim que não deve comprar uma moto. Mas a minha verdade a verdade de Deus é dizer se a pessoa está andando na palavra ou não. É esse o sentido do texto. E vamos parar de dissimular, irmãos. Vamos parar de provocar. A palavra do crente tem que ser sim, 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 sim ou não, não. Chega para o irmão e fala logo o que você está pensando. Mas não faz brincadeirinha com ele, tentando dar algumas pistas de como você acha que a vida dele deveria ser, e depois você chega para ele e fala: eu te avisei. Avisou quando, irmão? Eu te avisei, outro dia eu conversei com você. Você quer falar com alguém de verdade, você fala sério. Senta na frente dele, na frente dela, e diga tudo aquilo que você tem para falar. Sem brincadeira, sem chocarrice, de maneira séria, objetiva e direta. Sem dissimulação. Sem provocação. Nós não estamos aqui para isso. Essas coisas deveriam ser impronunciáveis na casa de Deus. Irmãos, vamos pensar o melhor do outro. Vamos pensar o melhor do outro. Se você quiser encontrar defeitos em mim, você vai encontrar. E se eu quiser encontrar defeitos em você, adivinha só, eu vou encontrar. Porque somos falhos, irmão. Todos nós temos os nossos defeitos. Mas quando a gente pensa o melhor do outro, quando a gente sabe que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la até o final, e essa obra está no interior do homem, no interior da mulher, que Deus é fiel para construí-lo, para santificá-lo, para fazer com que ele permaneça.
Isso faz com que eu me encante pelo outro. Isso faz com que eu não tenha garras afiadas com meu irmão, mas esteja receptivo a ele. E posso te dizer uma verdade? Pensar o melhor do outro e encontrar no próximo virtudes ajuda até mesmo na hora de corrigir. Nossa, eu vou dar esse toque para o Zé, porque eu tenho certeza que se eu falar isso para o Zé, do jeito que Deus está trabalhando na vida dele, Deus vai edificar, ele vai receber, vai se arrepender, ele vai crescer. Eu tenho certeza que se eu chegar e falar isso para ele, na hora ele vai perceber, a gente vai crescer junto, vai ser tão bom. Isso ajuda até na hora de corrigir. Pensar naquilo que Deus está construindo na vida do outro. Por isso que Paulo diz, olha, verso de número 26, quando vocês sentirem raiva, não pequem. O pessoal está achando que Paulo está dizendo que dá para sentir raiva sem pecar. Não é isso que ele está dizendo. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Aí fazer o verso B, a parte B. Já que você sentiu raiva, não sinta por muito tempo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não prolongue a sua raiva. Não fique sentindo raiva constantemente. Não fique alimentando esse ódio no seu interior. Porque vai criar ranço com o irmão. Asco com o irmão. E a frase que está em voga hoje, de o ranço é eterno, não combina em nada com a nova vida do cristão. A gente não tem ranço por ninguém. Paulo está usando um termo aqui radical, como poucas vezes ele usou. Verso de número 27. Não dê lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo é algo gravíssimo. Sabe quando você dá lugar ao diabo? Quando você alimenta a raiva contra o seu irmão. Quando você alimenta ódio contra o seu irmão. Isso é dar lugar para o diabo. Está com tanta raiva, com tanto ódio. Seus olhos têm tanto sangue que você parece o capeta. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, a gente não pode ficar com essa raiva e essa amargura contra as pessoas. Precisamos perceber de uma vez por todas que a igreja não é clube. Nós não temos motivos para... Nós não temos tempo para ficar discutindo por coisas banais. Ou sentir raiva por coisas banais. O irmão não me cumprimentou, o irmão não me visitou, o irmão não disse oi, o irmão chamou um, não chamou o outro. A igreja não é clube, irmãos. Nem as pessoas que pertencem à igreja é a gente que escolhe. É Deus quem escolhe. Se eu acho que igreja é clube, que eu venho aqui para me divertir ou para passar um tempinho, ver uma palavra legal, então eu vou brigar com todo mundo, vou criar intriga. Mas se eu percebo que a igreja é um projeto divino, um projeto de Deus, então eu vou dar o meu melhor para manter todos os relacionamentos aqui dentro. Porque eu sei que Deus me projetou para estar aqui. Eu vou conservar esses relacionamentos. Eu vou pensar o melhor do outro. Não alimente essa ira, irmão. Não alimente essa raiva. Você tem alguma coisa contra alguém? Acredita que alguém tem alguma coisa contra você? Sente e converse. Resolva. Coloque a limpo, tire a limpo isso que você está sentindo. E às vezes é impressão sua. Às vezes é impressão sua, irmão, acho que você está com raiva de mim. Por quê? Porque eu fui te cumprimentar, você levantou a mão e virou o rosto. O que aconteceu? Quero saber, se tem alguma coisa contra mim, eu te fiz alguma coisa? Senta, conversa. Às vezes não é nada disso que você está pensando, às vezes a pessoa estava num dia mal. Uma vez uma pessoa aqui na igreja, eu não cumprimentei, passei direto. Ô pastor, você não me viu aqui, eu estou chateado com você. Eu falei, irmão, passando por uma tribulação grande, desculpa, não foi por querer. Está aqui a minha mão, desculpa. Não foi por querer. Acontece. Conversa, tenta resolver. Não dê lugar ao diabo.
Olha o que o verso de número 28 diz. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Qual é o objetivo? Para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Na antiga vida você fazia o quê? Você mentia? Agora você vai falar a verdade para com o seu próximo. Quem roubava, não roube mais, trabalhe para dividir com o seu próximo. Então quer dizer que tudo aquilo que eu vivia antigamente pode me servir de alguma forma para edificar a vida do outro. Quem era você antes de Cristo? Com que e com quem você se identificava? Ai, pastor, eu era pornógrafo. Ajude alguém a vencer a pornografia. Ah, pastor, eu era adúltero. Ajude alguém a vencer o adultério. Um irmão aqui dessa igreja. Ou converse com problemas nessa área, sobre problemas nessa área sexual. Ah, pastor, antes eu era carente, devasso, viciado. Divida com as pessoas que estão chegando agora. Tudo aquilo que a gente viveu antes de Cristo é matéria-prima para a gente poder edificar a vida do próximo. Em Cristo é matéria-prima. Agora, essas atitudes novas que visam o bem da comunidade, que são bons diante dos olhos de Deus, não pode virar autopromoção. Não pode virar autopromoção. Percebe alguém na comunidade que está passando por aquele problema que você passou, está caindo naquele pecado que você caiu. Aí você chega para a pessoa e fala: irmão, fica tranquilo, eu também era muito viciado em pornografia. Passava o dia no banheiro, colocava a mão onde não devia, era direto. Aí você chega e fica falando, abrindo a sua velha antiga vida, para se promover, para falar que você era antes. Não é esse o objetivo. Você não precisa nem mesmo falar dos seus pecados. Porque Paulo está dizendo aqui, olha, trabalhe agora para repartir com quem tem necessidade. Não é para falar nada. Não é para dizer que você foi. Se alguém se aconselhar ou abrir a vida com você, basta um velho e bom: eu te entendo. E se falado com verdade, pode ter certeza que vai criar um impacto na vida do outro. Eu te entendo. Eu já passei por coisas semelhantes. E eu estou aqui para estender a minha mão, porque nós somos irmãos. Isso basta. Igreja não é local para a gente ficar falando da nossa velha vida, nem se autopromovendo. A igreja serve para promover a Cristo. A igreja serve para promover quem Ele é e aquilo que Ele fez em nossas vidas. Esses versos eles falam sobre produtividade espiritual. Agora que você fechou a fábrica do pecado, abre uma empresa nova. Abre uma fábrica nova. E essa fábrica vai vender produtos espirituais. Então aumenta a tua produtividade aí para você vender tantos produtos quantos necessários para a sua comunidade de fé. Porque tem consumidores ávidos em nosso meio. Diz o verso de número 29. Não saiam da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só aquela que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que te ouvem. Irmãos, proponho uma conta rápida, uma somatória para você. Soma quantas palavras indecentes saem da sua boca por dia. E fecha a semana com quantas palavras indecentes você falou só na semana. Piadas imorais, comentários inoportunos e invasivos, mentiras, palavrões. Vai somando. Quantas piadas malditas, quantas demonstrações gratuitas de orgulho para se engrandecer,
para mostrar que as outras pessoas não fazem bem, mas que você faz. Vai somando quantas palavras de destruição você fala por semana. O resultado é de assustar. Quando a conta fecha para pior. Você vai ficar com um saldo bem negativo. Se você for sincero mesmo, o resultado é de assustar. Paulo está dizendo, permita-se ter conversas de significado. Permita-se ter conversas de edificação. Permita-se ter conversas de crescimento espiritual. Na minha trajetória de vida cristã, irmãos, vocês sabem o que eu guardo? Eu guardo com carinho, no fundo do meu coração, as conversas que me deram um novo rumo na vida, que mudaram a minha forma de pensar, que me acalmaram e me fizeram amar mais a Deus. Você, crente, tem na memória essas conversas determinantes que muda destino, que traz uma verdadeira bifurcação entre o caminho que você estava indo e o caminho que você anda agora? Nós cristãos precisamos colecionar essas conversas. Um dia, um irmão trouxe um novo ponto de vista sobre o meu casamento, que até então estava desapercebido. E aquilo mudou radicalmente a minha conduta com meu marido e com a minha esposa. A graça, o gosto da vida cristã é carregar essas conversas. É a viagem que a gente fez com os irmãos da igreja, que cantamos hinos e percebemos aquilo que Deus estava fazendo. Eram os diálogos no final do culto, onde abriu meu coração e o Espírito Santo trabalhou através das palavras daquele irmão, trazendo bálsamo para minha alma. É o salmo, é o verso que o irmão trouxe uma aplicação que até então estava desapercebida para mim e me deu um novo futuro e um novo rumo. A vida cristã, ela é feita dessas conversas. E eu temo que você está aqui essa manhã e não esteja entendendo nada. Eu tremo por dentro. Porque às vezes você é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que você acredite que não precisa da vida comunitária. Mas nós, igreja, precisamos. A igreja é o local onde os nossos pecados são expostos, sim, mas também são cobertos. Nos expomos e nos edificamos. A comunidade é esse ambiente saudável, onde Deus, por meio dos irmãos, tira os nossos carrapatos com pinça. Onde Deus tira as nossas manchas com o dedo. A comunidade local é esse lugar de conversas significativas que nos trazem à memória a forma como que a gente tem que viver para o Senhor. Andar sem santidade, irmãos, é encobrir o reino de Deus. Mas andar em vestes brancas é um recado visível para o mundo de que o rei quer dar perdão para todos aqueles que se arrependerem e crerem. Perceba o que diz o verso de número 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, o dia do perdão. O grande tema da Bíblia, o tema central é o perdão, ou redenção, concedida através, por meio do sangue de Cristo Jesus, pelos nossos pecados. E quando nós andamos em santidade, quando andamos separados nesse mundo, ainda que estejamos em meio a esse mundo e nessa tensão,
Mas quando assim o fazemos, nós estamos dizendo com as nossas roupas brancas: Deus nos salvou desses vícios. Deus nos salvou desses pensamentos poluídos. Deus nos salvou dessas mentiras e vaidades. Haverá um dia de juízo sobre essa terra. Haverá um dia em que Deus há de julgar os vivos e os mortos. Há um dia em que Deus separou para mandar bilhões, trilhões para o inferno por conta das suas maldades. Mas esse dia do juízo, para a igreja, é o dia da redenção. É o dia do perdão. Nós estaremos entre todos aqueles que serão julgados. Nós seremos trazidos diante de Deus. E Ele mostrará a todos, sem sombra de dúvida: esses foram os que eu salvei. Esses foram os que eu perdoei. Esses foram os que eu remi. Para eles, dia do juízo. Para a igreja, dia da redenção. Dia do perdão. E é por isso que a gente tem que andar em santidade. É por isso que a gente tem que andar com roupas brancas, para mostrar daquilo que Deus nos livrou, daquilo que Deus nos salvou. A nossa santidade evidencia o dia do perdão. O nosso estilo de vida mostra aquilo que Deus fará no futuro, é uma espécie de profecia. Cada atitude sua, cada palavra, pensamento diante desse mundo caído, é a profecia de que haverá o dia do perdão e o dia da redenção. Portanto, nessa trajetória nova, nessa caminhada, não entristeça o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Não deixe ele triste. Não arrebenta com o coração dele, se submetendo a atitudes e palavras que já não se encaixam mais com a nova vida em Cristo Jesus. Não se coloca um remendo novo em calças velhas, diz o Senhor. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Se Cristo me salvou, eu também preciso andar em novidade de vida. Verso de número 31. Mas toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vocês, bem como toda a maldade. É o que diz aqui o verso de número 31. Em outras palavras, está dizendo que a igreja é um batalhão que declara guerra contra a maldade. A igreja é um batalhão que declara guerra contra a maldade. A gente extirpa, a gente tira, a gente arranca o mal do nosso meio. A gente não arranca o irmão, mas a gente arranca o mal que está nele. A gente o edifica. Essa é a igreja. São termos radicais que Paulo está usando aqui. Sejam eliminadas, mortas no meio de vocês. Percebe o quanto que isso é grave? Eu e você, nós como igreja, precisamos militar e batalhar para tirar a maldade do nosso meio. Você está guerreando? Você está lutando de verdade? É isso que Deus diz para você fazer. Eu sei que muitas igrejas reformadas arrancaram Efésios 4 da Bíblia e uma espécie de regra não escrita, de que na igreja a gente não pode confrontar, a gente não pode disciplinar, a gente não pode falar, tem que tomar cuidado com as pessoas, aquilo que elas vão pensar. É um amor pelas pessoas mais do que um amor pela verdade. Não foi isso que os apóstolos nos ensinaram. Não foi isso que os reformadores nos ensinaram. E certamente não foi isso que Cristo nos ensinou.
Porque Cristo diz o seguinte, olha, para a multidão, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu dou, é melhor vocês tudo ir embora. E a multidão ia embora e Pedro falou assim, ó Senhor, não vai ficar ninguém. E aí Jesus falou, a verdade, né Pedro, você não quer ir com eles também não? Pode ir, vai quem vai. Esse é o meu Cristo. Diferente de toda essa massagem de ego que eu tenho visto por aí fora. Repense os teus conceitos e valores. Devemos amar as pessoas sim, mas o amor não pode impedir a verdade de ser dita. Jamais. Jamais. Se você pensa assim, você não poderia estar mais errado. 32. Pelo contrário, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Você foi perdoado para a glória de Deus? Você foi perdoado para se tornar filho de Deus? Você foi perdoado para ter um lugar no céu e estar para sempre diante de Deus como filho? Você foi perdoado para tudo isso, isso é verdade. Mas como consequência, você também foi perdoado para perdoar. Perdão não é uma questão controvérsia ou escolha para um cristão. Perdão é uma atitude que você deve tomar. Não se dê ao luxo de ter essa raiz de amargura no seu coração. Porque você foi perdoado por Deus. Quando você era um lixo e não valia nada. Quando a única coisa que você conhecia era pecado. Você foi perdoado de maneira imensurável. Por uma tonelada de amor. E só aquela, a quem muito foi perdoado, pode perdoar. No fundo, sabe por que você não perdoa? Porque você acha que foi pouco perdoado. Que Deus não perdoou nada demais, assim, nada de tão grave. Que tem gente muito pior do que você. No fundo, toda falta de perdão é o orgulho humano diante do Deus Santo. Não seja assim no nosso meio. Perdoe os teus familiares. Perdoe aqueles que te fizeram mal. Perdoe os teus irmãos. Porque a igreja, se ela veste roupas brancas hoje que mostram santidade, é por conta do perdão que fomos banhados. Fique de pé, vamos orar e agradecer a Deus.